Fala galera, tudo bom? Meu nome é Jonatas e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Aqui eu vou estar deixando já o link das minhas redes sociais, recomendo vocês a seguirem. E também não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho e no final do vídeo, se quiser deixar um comentário, alguma ideia que vocês acham que é interessante abordar aqui também, deixa aí seu comentário, o que você achou do vídeo e simbora. E o tema do vídeo de hoje vocês estão percebendo que marcas de fast fashion estão passando por um rebranding? As marcas que há 10 anos atrás, 5 anos atrás até, estavam com uma estética totalmente diferente, e desde a pandemia até os anos atuais, 2026, elas têm passado por esse processo de mudança. E para falar um pouquinho desse tema, eu vou começar com uma notícia que chocou um pouco o mundo da moda recentemente, que foi um anúncio de John Galliano como diretor criativo por 2 anos na Zara. Uma coisa que a gente talvez nunca fosse imaginar, né? Mas já está assinado o contrato e vai acontecer. Um dos diretores criativos que mais se associa ao mercado de luxo mundial agora está trabalhando para uma fast fashion. E tudo isso, gente, não é por acaso. Eu falei sobre esse rebrand e vocês estão começando a perceber que marcas fast fashion agora estão se posicionando como um luxo, muitas aspas, né? Estão começando a se aproximar desse mercado de luxo. E se a gente for ver alguns anos atrás, nos anos 2000, as marcas de fast fashion faziam algumas coleções, né, pontuais com um estilista ou outro, né? Mas a gente está vendo que agora as marcas de fast fashion estão indo mais a fundo, estão assim se portando, querendo se portar e se aproximar de marcas de luxo. E essa notícia do John Galliano chocou muito porque as pessoas agora, tipo, zombaram muito porque na postagem oficial do perfil da Zara dizia que ele ia revisitar os arquivos da marca, né? Aí as pessoas ficaram se perguntando, como assim? Uma marca fast fashion tem arquivos? Ela pode ter arquivos? A gente só conhece esse termo de arquivos para marcas, talvez, de luxo ou marcas independentes que já têm alguns anos e, tipo, começaram a criar coisas originais. E a gente sabe que marcas fast fashion, o que elas têm, o que elas menos têm é algo original. Então, usar esse termo arquivo deu um estranhamento em muitas das pessoas. E é um estranhamento que está acontecendo. As pessoas já estão começando a perceber essa movimentação. E a marca Zara usar esse termo arquivo não é por acaso, também faz parte desse rebranding. Isso não começou com o John Galliano, óbvio. A gente teve outros grandes estilistas que trabalham dentro do mercado de luxo que fizeram coleções na real com a fast fashion, né? Se a gente for ver, no final do ano passado, a marca anunciou uma coleção com Ludovic Saint-Sernin. Eu não sei se pronuncia assim, certo o nome dele, mas ele tem a marca própria e ele já trabalhou em uma coleção de alta costura para Jean Paul Gaultier ano passado. E no final do ano passado, a Zara anunciou ele, né, como uma parceria, uma coleção colaborativa, né? Então a coleção tinha toda também uma estética de, de peças voltadas para esse mercado de luxo. Depois, assim, no primeiro trimestre, né, do ano, a gente viu outra collab também com um grande estilista, que foi o Willy Chavarria, né, um estilista mexicano que tem a sua própria grife e fez essa coleção colaborativa, inspirada, né, em toda a cultura mexicana das telenovelas, mas tem todo um ar meio luxuoso, né, meio de alto padrão. Agora, um outro exemplo desse rebrand em terras brasileiras é um exemplo a Renner. Se a gente for avaliar a Renner de uns anos para cá, ela tem mudado um pouco, elevado um pouco o preço das suas peças. Ela tem também trabalhado muito a estética das fotografias, das campanhas, como se fosse realmente algo mais elaborado, algo mais rico. Então você começa a ver que agora ela está começando a fazer desfiles, coisa que a gente não via, tipo assim, há uns anos atrás, desfiles com toda uma produção bem elaborada. A gente vê campanhas com cara de editorial, a gente vê colaborações com grifes independentes brasileiras, né? Marcas autorais independentes brasileiras, como foi o caso da Luffy, que eu considero uma marca independente de luxo,
e que a Renner agora fez uma collab, né, com eles ano passado. Então, a gente está vendo essa movimentação, né? Esse é um outro caso de branding. Outro exemplo de uma marca de fast fashion que está passando por essa transição é a C&A. Muita gente confunde, acha que a C&A é brasileira, mas ela não é. Ela é uma marca holandesa, mas que cresceu muito aqui no país. E ela está passando por essa transição também. E recentemente a gente tem um exemplo muito fresco. Agora em abril ela anunciou a coleção chamada de C&A e Editoras de Moda. E aí sobre a coleção eles dizem exatamente o seguinte, que é uma coleção que traz os hits da temporada, pensadas por uma curadoria específica, né? Essa curadoria é feita por três nomes: Antônia Peta, Larissa Lucchesi e Suiane Naya. E aí falam que é uma coleção versátil, pensada por quem dita as tendências de moda nas maiores revistas do país. Você vê uma transição imagética, uma transição política, e se a gente for olhar as fotos dessa última coleção da C&A, te lembra alguma coleção específica, de uma marca específica? Cara, quando eu olhei essa coleção, a primeira marca que me veio à cabeça foi a Balenciaga. Ainda mais naquela coleção que tem a Bella Hadid usando uma camisa muito, assim, oversized, que parece aquelas camisas de jogo de futebol, sabe? De jogador de futebol. Que o cenário é igualzinho. E aí você vê o tratamento da imagem, é semelhante, você vê as editoras ali, né, posando e tal. Então você vê que a C&A, assim como outras fast fashion, estão trazendo pessoas desse mundo que, que fazem esse percurso pelo mercado de luxo para trazer essa autoridade. E aí você vai me perguntar, Jonatas, mas por que de toda essa movimentação? Por que de todo esse brand? Por que de toda essa mudança estética? Isso tem um nome específico. E esse nome específico se chama Ultra Fast Fashion. Para quem não está ligado, as Ultra Fast Fashion são aquelas marcas que chegaram no meio digital e ganharam muita força durante a pandemia. E um bom exemplo, eu acho que assim, o maior exemplo que a gente tem de Ultra Fast Fashion é a Shein, né? A gente vê que, por mais que a Shein fosse fundada em 2008 e ela tinha um setor totalmente diferente em 2008, ela foi mudando, né, a marca, né, a estratégia de marca, e ali para 2019, 2017, ela começou a adentrar dentro desse mercado digital, né, de vender roupas no mercado digital por um preço barato. E ela explodiu durante a pandemia, né, com a ajuda do TikTok e toda essa gama, esse mercado digital, né. E aí, de um tempo para cá, né, desde a pandemia, que foi em 2020, estamos em 2026, passaram-se 6 anos e, assim, a Shein, assim, faturou bilhões. Foi uma coisa absurdamente, assim, surreal. Porque as marcas que são fast fashion acabaram percebendo que elas estavam perdendo. Era uma, como é que se pode dizer? Era uma luta muito injusta você disputar com uma marca que estava assim, fazendo roupas a 10 mil roupas, sei lá, por dia, sabe? Então tinha uma demanda muito alta que eles conseguiam entregar, né, às custas de um trabalho muito explorado, mas que conquistou uma gama de jovens aí, da galera que está tentando na internet, né? Então eles oferecem essa ideia de roupas que atendem os desejos da geração Z, especialmente, com proposta de cupons limitados, que têm determinados dias para acabar. Então eles criam essa ideia de um consumo ansioso e exagerado. E aí as marcas fast fashion acabaram percebendo que elas estavam perdendo força para as ultra fast fashions, né? E depois chegaram outras, né? Como a Temu também, mas a maior de todas que a gente vê é a Shein. E aí as marcas fast fashion vendo esse crescimento do mercado das ultra fast fashion, acabaram percebendo que elas precisavam tomar uma estratégia, né? Elas precisavam tomar um passo adiante. E aí as marcas de fast fashion viram essa oportunidade aonde? No mercado de luxo, né? Que era a seguinte coisa, eles perceberam que o mercado de luxo perdeu cerca de 50 milhões de clientes em 2024. Então, há 2 anos atrás, o mercado de luxo estava com uma queda muito grande, né? De faturamento, de lucro, por conta de clientes específicos, que são chamados clientes que compram os produtos de entrada. Essa área de produtos de entrada no mercado de luxo movimenta bilhões, né? E aí a gente vê que, assim, é aquele cliente que não pode comprar uma bolsa da Chanel, uma bolsa da Dior, uma bolsa da Louis Vuitton, mas consegue comprar um batom, consegue comprar um perfume, consegue comprar uma carteira, um óculos. Esses acessórios, eles movimentam grande parte da marca.
né? E aí a gente teve essa perda de clientes. O que as fast fashion fizeram? Elas tiveram a ideia. A gente está perdendo espaço para as ultra fast fashion. Agora a gente vai querer tomar essa parcela, tomar esse lugar dos produtos de entrada. É como se eles se apresentassem agora para as pessoas como essa porta de entrada para o mercado de luxo. E aí a gente volta lá para o início do vídeo, quando eu disse essas coisas, né? Eles começam a fazer esse rebranding, e esse rebranding é, é feito através de campanhas com cara de editoriais. Eles trazem especialistas da área, eles fazem desfiles agora, né, com supermodelos, com modelos mais caros. Você vê agora também, um bom exemplo, eles vestindo celebridades em eventos importantes onde a maioria das marcas de luxo circulam. Eles começam a participar de semanas de moda. E aí, voltando para esse assunto de vestir celebridades, um bom exemplo que a gente tem esse ano é o Bad Bunny, que durante o Super Bowl, né, foi patrocinado pela Zara. Ele vestiu a Zara durante a apresentação inteira. E outro exemplo que a gente teve com ele também foi ele vestindo Zara no Met Gala. Tipo, ele estava no Met Gala vestindo um terno sob medida Zara. Isso quer dizer o quê? Eles estão começando a querer se encostar no mercado de luxo, a querer assumir esse papel de produtos de entrada de trazer esse público que movimenta bilhões ou que movimentava, né, bilhões para o mercado de luxo para eles. É tipo assim, a gente está perdendo esse lugar aqui, que a outra fast fashion já tomou. Eu preciso me movimentar estrategicamente. Então, estou vendo que você está perdendo esses clientes aqui. E esses clientes eu posso atrair eles para mim quando eu mudo toda a estrutura da minha marca. Então, a gente usa muito esse termo, né, de falar de dança das cadeiras, que acontece muito entre diretores criativos, especialmente ano passado. A gente teve muitas mudanças, né? Diretores criativos saíram de casas e foram para outras. Ainda tem acontecido essa mudança, mas essa dança das cadeiras também está acontecendo em diferentes setores da moda, né, do alto padrão e agora fast fashions com outras fast fashions. E é isso, eu tô ansioso para ver o que a Zara vai fazer com o John Galliano, que a gente sabe que o John Galliano ele é uma referência assim máxima, apesar das polêmicas dele, a gente vê que ele é uma referência máxima de costura e alta costura, então ele está no setor de fast fashion. O, como ele vai poder movimentar essa cadeia, né? A gente sabe que ele foi muito importante para a moda dos anos 2000, né? Eu acho que ele ali fundamentou muitas coisas. E essa nova era, eu acho que escolheram ele não foi à toa. Ele tem esse potencial de fazer tendências durarem por anos. Então, eu acho que foi um ponto muito inteligente da Zara, estratégico. E vamos ver o que vem por aí, né? É como se as marcas de fast fashion dissessem: a gente não é nenhum e nem outro, mas a gente é a oportunidade entre esses dois polos. E uma resposta do mercado de luxo a todas essas mudanças da fast fashion e da ultra fast fashion é o chamado de mercado de luxo silencioso, através das suas experiências imersivas. Mas o que é isso, Jonathan? O que são essas experiências imersivas? Para eles substituírem o que eles ganhavam bastante, né, com os produtos de entrada, agora eles estão começando a criar o que a gente chama de, por exemplo, a Prada está começando a fazer locais onde você pode tomar o chamado de café da Prada. Então tem produtos gastronômicos voltados para assim, para você comer, tomar um café, sentar e ali tá toda aquela experiência, aquele cardápio feito pela Prada. Então você não paga tão caro, mas consegue consumir essa parcela de luxo. Era a mesma ideia dos produtos de entrada. A Louis Vuitton também fez a mesma coisa. A gente vê que a Jacquemus fez agora, eu acho que ano passado, no início desse ano, se eu não me engano, foi uma campanha falando sobre em parceria com um hotel em Mônaco, onde você podia se ali relaxar em poltronas feitas pela Jacquemus em guarda-sóis com a logo da Jacquemus. Então era um local onde você podia ir se hospedar e relaxar. Então todos eles estão criando essas experiências imersivas que não são tão caras quanto comprar uma bolsa, mas faz com que eles movimentem também uma boa receita com esses clientes que eles estavam perdendo. E é isso, galerinha. Se curtiu esse conteúdo, já deixe seu comentário aqui. Se quiser agregar com mais alguma informação também pode deixar nos comentários. Não deixe de me seguir, já ativa o sininho, né? Porque toda semana eu vou estar postando coisas aqui no canal, falando sobre moda, eu amo falar sobre mercado, eu amo falar sobre processo criativo, sobre diretores criativos de casas de moda. Para quem não sabe, também eu sou estilista, sou designer de moda, então eu tô sempre gostando de falar sobre esse mundo. Vou estar também compartilhando meus processos criativos, criações dos meus looks. Eu também tenho uma marca, então se você
quiser seguir ela, vou deixar aqui o arroba. E é isso, galerinha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.